Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Então, abra sua Bíblia essa noite no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Essa noite nós vamos estudar do versículo 12 ao 16. Lucas 5, de 12 a 16. Vamos ler? Vamos lá. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por podermos nos reunir no Teu nome, no nome do Senhor Jesus essa noite, para Te adorar, render nossos louvores, a nossa gratidão, Senhor, e poder receber do Senhor através da Tua palavra essa noite. Eu oro, ó Deus, que o Teu amor, ó Deus, seja palpável, ó Deus, em nosso meio, que aqueles que nos visitam possam ser impactados, Senhor, pela Tua ação em nossas vidas. Eu peço que essa noite haja cura, libertação e salvação. Que todos nós saiamos daqui transformados essa noite, Senhor. Porque o Senhor está nesse lugar, ó Deus. E o Senhor é poderoso para salvar. Então faz, ó Deus, além do que podemos pedir ou pensar nessa hora, Deus. Que o Teu nome continue a ser exaltado e que o Senhor continue a nos atrair para perto do Teu coração, onde nós podemos ouvir a Tua voz e ser tocados pelo Senhor. Nós oramos em fé, já Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, então, a passagem de hoje, ela fala da cura de um leproso. Para aqueles que estão acompanhando o estudo de Lucas, do Evangelho de Lucas, o tema é Jesus, o homem perfeito. E o nosso versículo-chave é Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada nós vimos Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E essa noite nós vamos ver Jesus purificando um leproso. O tema da mensagem dessa noite é Jesus purifica o leproso. Eu espero que todos nós possamos nos identificar com essa passagem e sermos abençoados. No versículo 12, então, diz assim: e estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, e quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Então, presta atenção que esse versículo está nos falando que enquanto Jesus ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, ele passava por várias cidades, e numa delas esse homem, esse é o primeiro caso de lepra aqui no Evangelho de Lucas. Então eu quero que vocês prestem atenção em detalhes a isso. Jesus está passando por essa cidade e um leproso, um homem que diz aqui ser coberto por lepra, ele viu Jesus e ele se prostra diante do Senhor com o rosto em terra, pedindo, rogando ao Senhor. E ele fala o seguinte: se quiser, podes purificar-me. Ele está certo de que o Senhor tem poder para isso. Ele simplesmente deseja saber se o Senhor quer, se o Senhor deseja. Porque o poder
ele sabe que Jesus pode. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E para ele fazer isso, esse homem leproso, ele quebra toda a lei, tudo que podia impedi-lo. Você sabe que os leprosos, porque a lepra é uma doença contagiosa, eles deveriam ficar afastados da sociedade, né, fora da cidade, em sua própria comunidade, e não podia se aproximar de ninguém. E se eles, por acaso, alguém passasse perto deles, ou eles passassem perto de alguma pessoa, eles tinham um sininho que eles tinham que chacoalhar e gritar: leproso, leproso, leproso. Isso serviria como alerta para as pessoas fugirem de perto deles. Então, era uma doença muito difícil, né? Muito ruim, porque você sabe que a lepra ou a hanseníase, né? Para o judeu, para o povo judeu, qualquer doença de pele, câncer de pele, qualquer pontinho branco, qualquer coisa, era considerado uma lepra. Tá? Então, eles tinham todo um ritual requerido pela lei, né, religiosa, e essa pessoa tinha que ser afastada mesmo. Então você imagina, haviam vários casos de lepra, vários tipos de lepra, né, do mais leve ao mais grave, e era comum, né, esse caso grave da lepra, que ela vai se alastrando aos poucos, corroendo a pele da pessoa, atinge primeiramente as partes mais cartilaginosas, como orelha, nariz. Só que a lepra, ela atinge a terminação nervosa. Isso quer dizer que a carne vai sendo corroída, vai sendo destruída, vai se desfazendo, os dedos vão caindo, a orelha vai caindo, o nariz vai caindo, a tua pele vai caindo, vai se desfigurando e você não sente a dor. É uma doença horrível. E é por isso que a Bíblia, inclusive, a compara com o pecado. Que como o pecado começa como uma coisa inofensiva, né? Um pontinho branco bonitinho, né? O que tem? Qual o problema, né? Mas é mortal, e ele vai facilmente se alastrando e vai corroendo a tudo que é bom, e ele vai destruindo. Então, em pouco tempo, a pessoa ela vai se desfigurando, ela vai se destruindo, e sobra apenas o coto, né, do braço, da perna, e a pessoa vai morrendo lentamente, de forma horrível. Só que é uma doença que ela não só atinge o físico, ela atinge principalmente o emocional, porque a pessoa ela tem que ser banida da sociedade, ela tem que ser marginalizada, ela é exclusa do convívio social, e isso abala muitas pessoas, porque de repente a pessoa ela se vê longe de todas as pessoas queridas, de todas as pessoas que ela tinha contato, e isso é muito triste, isso é muito ruim. A lepra, ela abalava tudo, assim como o pecado, ela mexia com todo mundo, ela não atingia só a pessoa contaminada, e isso afetava o psicológico de uma forma horrível, porque poucas doenças como a lepra, ela atinge o emocional dessa forma. A pessoa ela se sente evitada, né? Uma pessoa desprezada agora por todo mundo, porque ninguém quer pegar lepra, e não pode, né? Por lei é proibido se aproximar dela. Então ela se vê desprezada, evitada, e num cenário de horror, né? Porque ela vê a sua própria pele, seu próprio corpo caindo, né? Então é algo muito chocante, é algo muito marcante, e atinge psicologicamente a pessoa de uma forma terrível, a lepra. E esse homem, ele provavelmente estava num dos estágios já avançados da doença, porque diz o versículo que ele estava coberto de lepra. Provavelmente essa doença já havia atingido grande parte do seu corpo. E me chama a atenção que, mesmo sabendo que ele não poderia se aproximar de pessoa alguma, ele se agarra a essa esperança. Quando ele vê Jesus com toda a sua força, ele vai até Jesus como toda a esperança que ele tem, toda a esperança que lhe resta. E ele não duvida do poder de Jesus para curá-lo. Ele simplesmente queria saber se o Senhor estava disposto a curá-lo naquele momento.
E ele não vai de forma arrogante. Vejam que ele se prostra, ele coloca o rosto em terra e humildemente ele pede ao Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Hoje existem no mundo cerca de 10 milhões de pessoas com hanseníase, né, com lepra. Hoje essa é uma doença que tem cura, né, mas nessa época não havia. Certamente esse homem estava certo, queria morrer em breve. E me chama muito a atenção o fato dele se agarrar a essa esperança aí contra a lei e tudo mais que poderia estar no caminho para falar com Jesus. Algumas coisas que eu coloquei que esse homem teve que passar por cima. Ele não sabia, acho que está listado aí, ele não sabia o quão terrível, o quão terrível era o seu problema, ele sabia. Ele estava vendo o seu corpo se decompor, se destruir, à medida que o tempo passava e a doença avançava. Ele sabia que as pessoas o viam como um amaldiçoado por Deus. Isso era muito grave, porque as pessoas olhavam, principalmente os religiosos, eles olhavam para uma pessoa com lepra como se estivesse debaixo de um juízo especial da parte de Deus. Então, os rabinos, eles olhavam uma pessoa com lepra e falavam assim: olha, isso aí fez por merecer. Não é por acaso que essa pessoa está leprosa, né? E simplesmente não tinham piedade, não tinham misericórdia de um leproso, né? Então a pessoa, ela tinha esse jugo pesado de se sentir uma pessoa amaldiçoada por Deus, né? Amaldiçoada pelos líderes religiosos. Não tinha ninguém que o pudesse levar a Jesus, porque ninguém poderia chegar perto dele. Ele não tinha nenhum exemplo anterior de Jesus curar um leproso para lhe dar esperança, porque se houvesse um outro leproso antes dele, ele podia falar: pô, Jesus curou esse, ele pode me curar também. Mas não havia algo semelhante. Ele não tinha nenhuma promessa de que Jesus iria curá-lo também. Ele não tinha recebido um convite de Jesus nem dos discípulos para que ele pudesse se aproximar. Ele deve ter se sentido envergonhado e sozinho. Mas é incrível que, apesar de tudo isso, ele foi, né? Apesar de tudo isso, ele foi até Jesus. Ele corajosamente, ele bravamente, ele vai até Jesus com uma petição. Abriu seu coração e se prostrou aos pés do Senhor. Irmãos, o que eu tenho para encorajar você com esse exemplo desse leproso é que nada pode impedir Deus de ouvir a sua petição se você tem fé. Você concorda? Nada pode. Tudo conspirava contra esse homem. Tudo parecia ser um obstáculo, uma montanha, um impedimento tremendo para ele ser curado. Nada, não havia nada que ele pudesse se agarrar e, eu vou ser curado. Vai estar tudo bem. Não, ele não tinha nada. E ainda assim, ele escolheu ir até Jesus. E ainda assim ele foi até Jesus. E isso é para nós um exemplo, né? Um exemplo de que realmente nada pode impedir o Senhor de nos ouvir, se nós cremos. Se nós cremos, nós sabemos que nada pode impedir o Senhor de nos ouvir. E a palavra de Deus fala que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. Essa é a vitória que vence o mundo, igreja, a nossa fé, amém? Essa é a vitória que vence o mundo, irmãos, a nossa fé. Sem fé nós estamos perdidos, sem fé não há esperança, sem fé não há comunhão com Deus, sem fé não é possível que o Senhor nos ouça, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós podemos crer quando nada coopera, nós podemos crer quando tudo parece perdido, nós podemos crer quando os obstáculos nos impedem de ver a saída, a solução do nosso problema. Louvado seja o Senhor. A única coisa, irmãos, mais grave
na cultura judaica do que o contato com o leproso era o contato com o cadáver. Para você ver o grau de maldição que a pessoa com uma lepra ela se sentia. Psicologicamente bagunçada. O mínimo que uma pessoa deveria manter de um leproso era de 50 metros. 50 metros. E eu fiquei imaginando esse homem tendo as suas partes do corpo caindo, né, pouco a pouco, né, imaginando a angústia, o sofrimento e o desespero que ele não estava sentindo. Quando a gente lê parece tão simples, mas esse homem ele estava em grande desespero quando ele chega até Jesus. Muitos leprosos não aguentavam o sofrimento e tiravam sua própria vida. Tamanho era o peso, não só físico, mas emocional, principalmente. E é lindo o que Jesus vai fazer, né? Mas antes da gente ver o próximo versículo, ao longo do Evangelho de Lucas, ele nos dá vários casos, e isso é muito importante frisar, né? Da compaixão de Jesus com o marginalizado, a compaixão de Jesus com o desprezado, a compaixão de Jesus para o indefeso. E isso a gente vai encontrar ao longo de todo o Evangelho de Lucas. Versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então veja como foi simples, né? Ainda bem que ele veio até Jesus, não é? Ainda bem que ele teve a coragem e a fé para ir até Jesus. Jesus estende a mão e toca naquele homem. Jesus ele não precisava tocá-lo, não é verdade? Jesus ele podia falar uma palavra e o homem ser curado. Tá bom, vai embora, né? Vai daí mesmo, né? E o homem seria curado. Muitas vezes a gente vê Jesus fazendo isso. A tua filha está curada. O teu servo está curado. E pronto, com a palavra Jesus poderia curar, né? Mas Jesus ele estende a mão e ele toca naquele homem. Eu acredito que nesse toque de Jesus existe muito mais do que nós podemos falar, não é verdade? Muito mais do que a gente consegue imaginar. Aquele homem que não podia ter contato nenhum com a sociedade, contato nenhum com as pessoas que ele amava, não poderia, ele era proibido de receber um toque por lei. Jesus ele faz questão de tocar esse homem. Ele faz questão de ministrar para ele muito além da aparência. Ele toca o coração daquele homem. Ele transmite afeto, ele transmite amor, ele transmite aceitação para aquele homem. E Jesus ele fala: eu quero. Sua pergunta era se eu quero, eu quero. Seja purificado. Jesus mostra para ele que realmente ele não é só capaz de curar, mas ele quer curar. Ele não é só capaz de purificar, mas ele quer purificar. Ele não é só capaz de salvar, mas ele quer salvar. Isso é muito, não é? Isso é muito. Isso é importante, irmãos, porque nós duvidamos muito mais do amor de Deus do que do poder de Deus, não é verdade? Nós não duvidamos que Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Nós cremos nisso, nós sabemos disso. Mas o problema reside onde? Que lá no fundo do nosso coração nós duvidamos do amor de Deus. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço esse toque. Eu não mereço essa cura. Eu não mereço essa bondade de Deus. E o Senhor, Ele é capaz de ministrar, de nos encontrar onde a gente está, espiritualmente, emocionalmente, e ministrar as nossas vidas ali. Isso é tremendo. Imediatamente, a lepra deixou aquele homem. Imediatamente. Então Jesus ele toca, provando que ele não ia ser contaminado. Ele prova que ele, o Messias, o toque do Messias, ele pode curar e não ser contaminado. Isso nos lembra do pecado, não é? Jesus é o único que pôde morrer pelo homem pecador e ressuscitar ao terceiro dia. Ele é o único que é isento, não é? Do pecado. E é o único por isso que tem poder para nos salvar.
E veja, irmãos, ele não só tem o poder para salvar, mas ele quer salvar. Ele não só tem o poder para transformar as nossas vidas, mas ele quer transformar as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Isso é tudo para nós. Então Jesus ele faz questão de mostrar àquele homem que ele o ama e que ele não tem nojo dele. Jesus não tem nojo de nós, irmãos. Jesus, não há nada em nós que possa deixar o Senhor com nojo de nos tocar, de nos aceitar, de nos abraçar, de nos curar, de nos purificar. Isso é muito importante para nós sabermos. Se você se aproxima do Senhor, como esse leproso fez, com fé, Senhor, é tudo que eu tenho, eu preciso de Ti. Você pode ter absoluta certeza que o Senhor vai te abraçar. Ele vai te pegar no colo e vai te levantar no colo dele. E Ele vai limpar você. Esse é o Deus cheio da compaixão, aquele que crê, aquele que deseja ser limpo por Ele. Então aquele homem deixou de ser um leproso. Ele agora era um ex-leproso. As pessoas riem quando elas falam, a igreja cheia de ex. Graças a Deus, né? Todos nós, não importa o tipo da lepra, mas todos nós éramos leprosos. Não é verdade? Todos nós. E o Senhor nos aceitou, e o Senhor nos amou, e o Senhor nos tocou. E o Senhor nos trouxe uma nova vida. Então, graças a Deus, sim, a igreja é cheia de ex. Louvado seja o Senhor. E é interessante que esse é um peso que o mundo coloca, né? Não é um peso que a igreja coloca. Porque nós estamos abertos para receber as pessoas como elas estão, porque nós, assim como aconteceu conosco, nós cremos que o Senhor é capaz de purificar a qualquer um. Não é? Então, a igreja ela está aberta para receber as pessoas e amar as pessoas com o amor de Cristo. E ver, né, esse testemunho maravilhoso que o Espírito Santo de Deus dá, transformando vidas, né? É tão bom quando as pessoas encontram espaço aqui entre nós para serem tratadas por Deus, não é verdade? E é aí que a gente começa a conhecer o que cada um era antes de Jesus, né? Eis o que cada um é, porque as pessoas têm espaço, têm tempo para serem tratadas pelo Senhor, para conhecerem e provarem do amor de Deus e da obra santificadora do Espírito Santo de Deus no nosso meio. E então quando Jesus ele toca aquele leproso, ele passa para nós uma imagem do que ele fez na cruz por nós. Ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. 1 Pedro 2,24 diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Louvado seja o Senhor, não é? Graças a Deus Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu, Ele tomou a nossa punição, né? Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou toda a culpa, toda a vergonha, a morte que nos era devida, Ele tomou sobre si e nos deu a vida. E não qualquer vida, não só nos absolveu para vivermos, mas Ele nos deu a sua própria vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia, provando que é Deus, e nos deu do seu Espírito Santo para morar em nossos corações. Então, é isso que Jesus faz por nós pecadores. Lucas 5,14. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus é interessante, ele pede para aquele leproso que acabou de receber uma bênção, né? uma cura tão incrível. Provavelmente aqueles sacerdotes nunca tiveram um caso desse, né? De cura antes, e ele falou, olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar seu sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Então o testemunho que Jesus pede para aquele homem dar, não era o de sair contando para todo mundo o que Jesus fez, mas era
essa oferta, esse sacrifício que Jesus se refere no versículo 14, significa uma oferta de gratidão que nos é descrita, explicada no capítulo 13, nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. E realmente havia um ritual, havia um procedimento a ser feito na parte religiosa. A pessoa tinha que oferecer lá o seu animalzinho e sacrificá-lo com um pedaço de pano vermelho, e isso tudo era feito com água corrente, mas todo o ritual, se você puder ler em casa, Levítico capítulo 13 e 14, você vai ver essa ordenança da lei de Moisés, toda ela é uma figura, uma ilustração do que Jesus Cristo fez por nós. Realmente ele é o Cordeiro de Deus que morreu, que teve que morrer para nos trazer vida. E o seu sangue nos trouxe o perdão, né? Nos lavou de todo o pecado para longe, levou todo o pecado para longe de nós para sempre. Então é maravilhoso. Então Jesus falou: olha, esse é o testemunho que você vai dar. Esse é o testemunho. Vai, se apresente ao sacerdote, que ele examine você e que ele comprove que você foi curado, que Deus teve compaixão de você. E é interessante, eu penso, que o testemunho dele ia ser agora uma oferta de gratidão, né? Que testemunho lindo, né? Quando nós somos tocados e curados por Deus e a nossa vida passa a ser uma oferta de gratidão a Deus, não é? Era isso que Jesus pediu para ele. E Jesus não pede para ele contar para ninguém, porque ainda não era a hora de Jesus Cristo ser revelado como o Messias. As multidões, elas seguiam Jesus, e nós vamos ver que não adiantou Jesus pedir, porque ele fez exatamente o contrário. E Jesus não queria que o povo o aclamasse como rei político, né? Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados, é espiritual, né? E esse reino não é físico ainda, não era a hora. Mas, em todo caso, aquele homem não conseguiu se conter, né? Tamanha alegria, né? Tamanha a emoção de poder ser transformado dessa forma. E o fato de todo o sacrifício ser em água corrente, isso mostra que é uma obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso é bem importante de frisar. E também quando Jesus fala para ele se apresentar ao sacerdote, é que Jesus quer que a sua cura, a sua transformação seja completa. Ele deveria se apresentar ao sacerdote para que ele fosse reintegrado à sociedade. Somente o sacerdote poderia dar esse aval para ele. Então, Deus está falando: você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso para que você seja reintegrado à sociedade e a sua restauração seja completa. No versículo 15 de Lucas, diz assim, Lucas 5,15: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Lucas não nos conta que foi o próprio ex-leproso que espalhou, né, a notícia da cura, mas no Evangelho de Marcos, Marcos nos conta, Marcos 1,45 diz: ele, porém, falando do mesmo caso, desse mesmo leproso que foi curado por Jesus, diz assim: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Então, não adiantou, né? Aquele homem, ele precisava contar o que Jesus fez por ele, né? E aí, multidões de todas as partes ouviram aquele testemunho maravilhoso que um leproso foi curado, né? Eles provavelmente nunca tinham ouvido tamanha notícia, né? Um leproso foi curado. E eles vinham a Jesus. Eles achavam Jesus, que agora não podia entrar nas cidades, porque os líderes religiosos começaram a crescer o olho nele, ficaram com inveja dele, não queriam perder o poder, e Jesus estava representando uma ameaça para eles. Então, Jesus não podia entrar nas cidades, mas eles iam até Jesus. Eles achavam Jesus e viam pessoas com todo tipo de enfermidade, e Jesus os curava. Não é interessante que Jesus
fala para ele não contar e ele conta para todo mundo. E nós, Jesus fala, olha, vão e contem agora para todo mundo. Ide, né? Ide, contem, vão, falem para todos. E muitas vezes nós não falamos para ninguém. Misericórdia, não é? Misericórdia, irmãos. O que é isso? Tudo errado, né? Jesus falou para o leproso, ó, guarda aí, dá uma segurada, né? E aí depois você vai poder falar. Ele não esperou nada, né? Contou para todo mundo. Multidões vinham até Jesus. E nós fomos salvos do inferno para sempre, através do sacrifício de Cristo. Jesus fala, olha, agora vai, vocês são a minha grande comissão, eu os envio, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, vão e contem a todos o que eu fiz por vocês. E a gente, então valeu, Jesus, tá bom, pode esperar aí, pode esperar deitado um pouquinho, relaxa. E nós devemos falar de Jesus. Inclusive ontem foi um tempo tão maravilhoso, irmãos, né? Nós tivemos 6 irmãos e nós oramos, né, por toda a igreja para que esse número cresça ao longo do ano, né? Mas nós estávamos muito felizes de ir nessa rua aqui, falando de porta em porta de Jesus. A gente simplesmente falava, nós somos da igreja, estamos aqui para orar por você. Tem algum motivo de oração? E tantas coisas aconteceram, algumas pessoas pediram para a gente entrar, chamaram os familiares, queriam que nós orássemos por eles, as pessoas choravam depois que a gente orava. Foi algo tremendo, né? Foi algo maravilhoso. A gente ficou impressionado com a sede que as pessoas têm de Deus. E como caem as barreiras, né? Que as pessoas, às vezes a gente pensa, a igreja está aqui, ó, só vem, né? Mas não funciona dessa forma, né? Existem barreiras psicológicas, espirituais principalmente, que através de uma atitude simples como essa, elas são destruídas, né? Elas são destruídas. E foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção. Nós temos os motivos de oração deles, depois a gente quer passar para a igreja, continuar orando. E foi maravilhoso, mas é isso, nós precisamos, a nossa parte é fácil, Jesus ele já fez o mais difícil, a nossa parte é falar, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós simplesmente semeamos e o Senhor é quem faz o resultado, né? O Espírito Santo quem convence, não somos nós. Então, nós simplesmente vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, tá bom? E nós começamos pela nossa Jerusalém, queremos ir, né, por Samaria, Judéia e até os confins do mundo, né? Mas vamos juntos, né? Ore e vamos juntos. Versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então Jesus ele dava uma pausa. À medida que as multidões vinham, né, para ouvi-lo e ser curado, Jesus ele se retirava, ele buscava o Pai. E ele encontrava no Pai a força, ele encontrava no Pai a direção, ele encontrava no Pai a sabedoria, ele encontrava no Pai a graça, ele encontrava no Pai tudo que ele precisava para lidar com aquelas multidões, com tantas coisas, né, que ele lidava. E ele nos deu com isso o exemplo, irmãos, ele nos deu com isso o exemplo. O Senhor, ele precisa ser a nossa fonte de reabastecimento. Nós precisamos ir constantemente ao Senhor por força, por direção, por sabedoria. Não só, muitas vezes, nós pensamos naqueles que lidam com pessoas, né, que lidam com diversos tipos de problemas, diversos tipos de dificuldades, né, de lepras, né, e a gente sabe que só o Senhor é a nossa fonte, não é? Mas individualmente, pessoalmente, nós lidamos no nosso dia a dia com tantas situações difíceis, irmãos, com tantas situações embaraçosas, que nós precisamos da força, da sabedoria, da graça de Deus para lidar com elas, não é verdade? Casamento, criação de filhos, trabalho, finanças. Vocês entendem que a necessidade é além do que a gente pode imaginar? É
além. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor, né? Nós temos o Senhor para nos achegar. Se Jesus ele precisava se retirar para buscar o Pai, o que se dirá de mim, o que se dirá de nós? Nós necessitamos desesperadamente mais, irmãos, de oração, né? De buscar a Deus, de encontrar no Senhor esse descanso, esse alívio, essa pausa, essa restauração na alma que nós tanto precisamos. Jesus ele encontrava nos olhos do Pai aquilo que compensava, o amor que compensava o ódio nos olhos dos homens. E ele, graças a Deus, ele fazia isso frequentemente. Então é o nosso exemplo, né? Que a gente possa encontrar no Senhor tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é isso: se você tem usado, porque as multidões e as dificuldades, as pessoas, as enfermidades, tudo isso atraía Jesus para onde? Para perto do Pai, né? Para a oração. Toda essa multidão de problemas fazia com que Jesus se aproximasse do Pai em oração. Então a minha pergunta é: o que a multidão de problemas na sua vida, né? Todo mundo fala, é a correria, o cansaço, é aquilo outro. O que você tem feito com isso? Você tem usado essas dificuldades só para murmurar, ou você tem usado todas essas dificuldades para buscar a Deus, para lançar diante do Senhor, para cair aos pés do Senhor e pedir por ajuda? Porque elas servem para isso, elas servem exatamente para isso. É o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. Se você já faz isso, continue fazendo. Ótimo, maravilhoso. Mas se você não está fazendo isso, é hora de começar a fazer. Que esse ano de 2019 seja marcado pela oração, pela sua busca a Deus, por você lançar toda a ansiedade aos pés do Senhor, crendo que Ele cuida de você. Amém? E eu tenho certeza que a igreja de Cristo hoje é fraca por falta de comunhão com Deus. A gente sabe que Ele está lá, só que a gente não vai, né? A gente sabe que Ele nos ama, a gente sabe que Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. A gente sabe, mas a gente não derrama o coração diante. A gente não se agarra a isso com toda a esperança como esse leproso fez. Não é verdade? Esse homem, ele sabia quem Jesus era e o poder que Jesus tem. E é por isso que ele foi até ele, é por isso que ele passou por cima de tudo e se lançou aos pés do Senhor. E nós, irmãos, o que nós temos feito? Será que nós temos feito o mesmo? Nós precisamos fazer isso. A igreja de Cristo é fraca por falta de comunhão com Deus, e nós podemos nos fortalecer. E se nós nos fortalecemos, a igreja de Cristo vai ser forte. Para a gente terminar, Isaías, no livro de Isaías, o profeta, ele mostra a figura da lepra ele mostra a lepra como a figura do pecado. Eu vou ler Isaías 1,6 para vocês. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. E eu vou repetir algumas coisas importantes, né, caminhando para um apelo, caso haja em nosso meio alguém que não conhece Jesus de forma pessoal, né, nunca experimentou esse toque restaurador de Cristo na sua própria vida. O pecado, como a lepra, é mais profundo, como o pecado, perdão, a lepra ela é mais profunda que a pele, e não pode ser removida por medidas superficiais. É preciso uma medida profunda. É preciso um milagre. É preciso o toque restaurador de cura do Senhor Jesus. Como o pecado, a lepra se espalha lentamente, e à medida que se espalha, contamina e destrói tudo que era bom, exatamente como o pecado faz. E Jesus, Ele é a nossa cura. Ele é a cura para o pecado do homem. Ele é o antídoto para o pecado do homem. E por causa do seu alto grau de contágio, uma pessoa leprosa, ela tinha que ser isolada.
assim como os pecadores perdidos serão desolados no inferno. Eu sei que essa é uma comparação dura, mas ela é muito importante de ser feita, porque é real, não é verdade, irmãos? É real. Assim como a lepra, o pecado, ele isola as pessoas. E um dia esse isolamento ele vai ser eterno. E feliz o pecador que corre aos pés de Jesus hoje, não é? Feliz o pecador que encontra em Jesus a esperança para a sua cura, para o seu pecado. E assim como o pecado, as pessoas com lepra, elas eram consideradas mortas-vivas, porque era só uma questão de tempo, elas estariam literalmente mortas, né? E o pecado, ele faz isso com a gente. Ele nos torna zumbis, né? Ele nos faz mortos enquanto ainda estamos vivos. E Jesus, ele veio curar isso. As roupas contaminadas pela lepra só serviam para serem lançadas no fogo, né? Não resta nada mais presta, né? Tudo é contaminado pela lepra, assim como o pecado faz. E eu oro que se existe alguém no nosso meio, mesmo que esteja ouvindo isso em casa, possa vir a Jesus de todo o coração, como aquele leproso fez. Encontrar no Senhor a cura, encontrar no Senhor a salvação. Amém? Aconteceu com esse leproso, acontece com todos aqueles que creem em Jesus Cristo para a salvação. A lepra, ela era tão desesperadora que mesmo naquela época, uma pessoa ser curada da lepra, ela entendia que ela ressuscitou, né? Aquele homem, ele ressuscitou. Aquele leproso, ele passou a viver novamente. Se você foi tocado por Jesus e passou a ter vida, você deve louvá-lo. Mas se você é leproso hoje e não tem esperança, Jesus é a sua esperança. Amém? Ele cura e ele salva. Ele não só tem poder, mas ele quer fazer isso para você hoje. Amém? Você foi tocado? Foi abençoado? Amém. Eu quero orar por vocês, mas hoje nós vamos ter um tempo de espera no Senhor. E eu peço que você abra teu coração para Deus e peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a fazer desse ano um ano que eu vou fazer dos teus pés a minha morada. Eu vou montar acampamento aos pés do Senhor, porque é aos teus pés que eu melhor posso contemplar a tua face, Senhor. Eu quero lançar diante do Senhor as minhas ansiedades. Eu quero buscar a Deus. Eu quero fazer do Senhor meu melhor amigo. Eu quero deixar de reclamar. Quero murmurar menos e orar mais. E se esse é o teu coração, ore a Deus, clame a Deus. Nós vamos esperar no Senhor, nós vamos ter algumas canções, nós vamos louvar ao Senhor juntos, mas nós vamos estar abertos para orar a Deus, para clamar a Deus como igreja, como corpo. Então essa é uma grande oportunidade que você tem para abrir teu coração e clamar ao Senhor por nós, né? Para você individualmente e por nós como corpo, né? Como igreja. Se um membro do corpo é abençoado, todos são honrados. Mas se um membro do corpo sofre, todo o corpo sente, irmãos. Então vamos orar por isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra e te agradeço por esse momento que nós vamos ter agora, Senhor. Eu oro que teu Espírito Santo nos lidere. Eu oro, Senhor Deus, que todo medo, Senhor, e todo receio, ou qualquer impedimento, Senhor, que possa existir, seja físico, emocional, espiritual, Deus, que caia por terra nessa hora em nome de Jesus, ó Deus, e que todo o teu povo se sinta livre para te buscar, para te adorar, para te bendizer. Deus, aquele homem, ele passou a ter uma nova vida, Senhor. E como é maravilhoso andar ao teu lado, Senhor. É um novo caminhar, Deus. É uma nova vida. E nós estamos aqui para te louvar por isso, te agradecer por isso, Senhor. E clamar, Deus, para que a gente possa continuar, ó Deus, te seguindo, continuar, ó Deus, nos derramando aos teus pés, Senhor.
Nós clamamos por isso, Senhor. Pedimos, ó Deus, que a tua igreja continue a ser um farol, Deus, no meio da escuridão, Deus, nesse mundo nesse mundo perdido, né? Nesse mundo caído, Senhor, como um sinalizador, ó Deus, para que as pessoas se aproximem de Jesus, ó Deus. Como nós queremos isso, Senhor. Ousa-nos, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda a fazer diferença na nossa geração. Nos ajuda a fazer diferença na nossa família. Nos ajuda a fazer diferença nesse bairro, Senhor. Eu oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.